Se você é um maldito irresponsável e egoísta que tá cagando pra essa quarentena, esse vídeo então não é pra você. Mas se você está preocupado com os efeitos que ela pode causar sobre as pessoas, sobre gente que você gosta, até mesmo sobre você, como a síndrome do pânico, a depressão, então vem comigo que eu trago uma entrevista com o Dr. Diego Caroli, psicólogo especializado em casos de depressão. E se você está achando esse tema importante, já deixa aquela sua curtida, se inscreve no canal e marca o sino para receber as atualizações. Agora um vídeo rapidinho da Meritor, de 1 minuto, e logo depois a entrevista com Diego Caroli. Olá pessoal, JB Frota Parceira, iniciando mais uma temporada aí de treinamentos 2020, uma turnê fantástica, iniciando aí pelo Sul, Sudeste, Nordeste, Norte, Centro-Oeste. Nós vamos ter hoje, daqui para frente nós teremos aí o Tandem MD145, tá? Que é o traçado 6x4, tração nos dois eixos traseiros, tá? E temos também ali atrás, nós temos o MS155, que é para ônibus e caminhão urbano. Esse aqui é a condição mais severa, aquela condição mais amena. Lembrando que a turnê, a nossa agenda está no site meritoservicos.com. Você quer o Frota Parceira na tua empresa? Entre em contato conosco através dos contatos meritoservicos.com. Você terá tudo previamente agendado, com datas. Essa quarentena está valendo para todo mundo e deve ser cumprida sem exceções. Todo mundo tem que ficar em casa para a gente tentar frear o avanço do coronavírus. E enquanto isso, a gente vai conversar agora com o psicólogo Diego Caroli sobre os efeitos, né, que ela pode causar na gente, como síndrome do pânico, depressão. É uma conversa interessante e muito importante. Sim, a questão do medo está muito marcante e a gente pode colocar que a tendência é que esse medo, até de uma forma, de um viés mais vinculado à ansiedade, tenda a se manter e tenda a ser ampliado, né, com o passar dos dias. A questão do transtorno pânico, na verdade, a tendência é que esse transtorno não aumente. Pelo contrário, né, o quadro tenderá a ficar estabilizado e haver uma redução dos sentimentos desconfortáveis desses indivíduos. E eu vou explicar o porquê. O transtorno pânico é um transtorno caracterizado por um medo de que ocorram novos ataques de pânico e a decorrência desses ataques, né, medo da morte, medo de enlouquecer, perder o controle, etc. E por esse medo o indivíduo deixa de fazer coisas porque o medo é maior quando ele está fora de um ambiente que lhe é familiar, quando ele está longe de pessoas as quais lhe transmitam segurança. Então, neste momento de isolamento, aquilo que mais aterroriza o indivíduo com transtorno pânico, na verdade está diminuído. Ele vai estar menos exposto a movimentos de aglomerações de pessoas, ele vai estar menos exposto a estar fora de casa, a estar só em ambientes externos, né? Então a tendência é que não haja um aumento no transtorno do pânico. O que a gente pode esperar é que haja uma piora dos quadros de transtorno obsessivo compulsivo. Posteriormente a gente vai falar de outros transtornos, mas aproveitando que a gente já está em um âmbito mais vinculado à ansiedade, o transtorno obsessivo compulsivo, junto à ansiedade generalizada, que tende a aumentar também, ele tem uma característica muito interessante. Tudo aquilo que os indivíduos com esse transtorno sempre fizeram e nós, que não temos tal doença, julgamos exagero, absurdo, sempre nos soou muito estranho. Um grande número de comportamentos emitidos por esses indivíduos e de percepções. E é interessante porque nesse contexto atual, muitos desses comportamentos que não faziam sentido nenhum, agora não só fazem, como são prescritos pela Organização Mundial de Saúde. Isso é muito interessante, porque daí a gente aprende que comportamentos devem ser sempre avaliados dentro de um contexto. Removendo um contexto e colocando em outro, tudo pode mudar. E nesse caso é o que aconteceu. Então a tendência de piora
porque eles vão ficar muito mais resistentes a prescrições terapêuticas e, de certa forma, vai fortalecer alguma das perspectivas ideais que eles tinham até então. Sim, o TED é uma das grandes demandas do momento, né? E para começar essa resposta, eu vou recorrer a um filósofo do século XX, que sempre pegou pesado nas palavras, mas isso em alguns casos é importante. E ele dizia: se você sente tédio quando está sozinho, é porque está em péssima companhia, se referindo à sua própria companhia. E é interessante porque muitas vezes quando a gente reclama do tédio, é porque no tédio, quando não estamos imersos em diversas atividades, né, na correria da rotina, nós somos forçados a percebermos a realidade que a gente vive. Não existem tantos sons dos carros, das vozes das outras pessoas que possam falar mais alto do que os sons dos nossos pensamentos, vamos colocar dessa forma. Então, é muito desconfortável a gente ser exposto à nossa própria realidade, porque uma rotina intensa nos auxilia a fugir daquilo que somos e que estamos vivendo e fazendo neste momento, que é muito mais difícil mudar. Então, quando existem meios de que a nossa percepção da realidade seja reduzida, para nós sempre é certo alívio. Então, primeira questão, o tédio está muito relacionado a essa impossibilidade momentânea de fugir, de fechar os olhos para aquilo que a gente vive. E daí existem dois caminhos possíveis, né? A gente tem a opção de esperar que tudo volte ao normal, para que a gente possa voltar a fugir de diversas coisas, sobrecarregando nossas rotinas e atividades. E a questão 2, que a gente aproveite agora e faça exatamente aquilo que as práticas baseadas em evidência indicam. Ao invés de fugir, observe sua realidade. Existem coisas que podem facilmente ser transformadas em aspectos muito melhorados, que vão te trazer muito mais prazer. E o ideal é que a gente tente, nesse momento, transformar a nossa vida em algo que necessite menos de fugas, em algo que a gente possa se permitir estar ali, sem ter a atenção tão desviada para tantas coisas a todo momento. Então, essa questão normalmente pode ser traduzida, muitas vezes, em que ela é realizada com como posso fugir da minha realidade, como posso deixar de ouvir esses pensamentos incômodos, como posso perceber com menos intensidade uma vida desagradável que tenho vivido, né? Como posso fugir? E o que a gente sabe é que fugir é, na grande parte dos casos, e quando a gente fala de questões relacionadas à nossa percepção, nossos pensamentos, nossos sentimentos, fugir é sempre a pior das estratégias. Então a regra é: não fuja. Se sua ideia for buscar atividades simplesmente para fugir daquilo que você tem vivido, não faça isso. Quanto mais a gente foge, mais prisioneiros nos tornamos das fugas. Porque a gente vai deixando de fazer muitas coisas. A gente foge no começo para tentar se libertar. Mas a gente, para tentar se libertar de um desconforto, a gente fica preso em muitas coisas. E um desconforto que, caso nos expuséssemos diretamente a ele, ele teria uma vida muito breve. Enquanto fugimos, ele persiste. E ele pode nos acompanhar por uma vida toda, limitando diversos aspectos da nossa vida. Então, se a sua ideia de atividades para fazer para fugir do tédio não tiver a finalidade de fugir, é outra história. E uma coisa interessante é que, para muitas coisas, durante a rotina nós não tínhamos tempo, né? Então sempre conversávamos e dizíamos: queria tanto fazer tal coisa, mas não tenho tempo. Então esse tempo agora existe. É óbvio que a gente não vai estar com o empenho e a dedicação de outrora. A pessoa que queria tocar mais um instrumento, caso já saiba, ou aprender a tocá-lo, interagir mais agora via internet, né, com pessoas que são importantes, aprender uma receita,
Enfim, existe uma infinidade de coisas. Muita gente tem colocado as séries em dia. Uma dica que eu dou só é tentar variar essas atividades realizadas. Sempre que a gente varia nossos pontos de prazer, a gente fica mais seguro contra... a gente vai falar de depressão mais à frente, mas a gente fica muito menos vulnerável a cair em quadros depressivos e de sofrimento intenso, quaisquer que sejam. Sim, as famílias têm um genuíno sentimento de desamparo, de desespero, de medo, relativos ao momento que a gente vive, né? A questão econômica já estava muito séria em diversos meios da população, vamos colocar dessa forma. Diversos âmbitos já estavam sofrendo com a crise que não atingiu de forma igual a todo o país. E muitas pessoas já estavam passando fome, já não tinham um mínimo para prover aos membros da sua família ou a si próprio. E isso se intensificou nesse momento. Muitas pessoas que nunca precisaram de determinados auxílios agora estão precisando. E gera um desconforto imenso nessas pessoas, essa primeira exposição, sabe? Esse mostrar-se vulnerável, mostrar-se necessitado de um auxílio. Mas é muito importante e vai reduzir muito o desconforto agora se as pessoas buscarem a assistência social, que é um direito constitucional, que os mínimos sociais sejam providos por políticas de assistência social no caso. Então busque. E isso não serve só para quem está já necessitado de um alimento. A gente tem muitas pessoas que estão precisando de itens de higiene básica também, né? Que reduzem daí os riscos à saúde desses grupos mais vulneráveis, que muitas vezes já tem uma questão sanitária muito ruim no local onde residem. Então, se você tem um pouco mais de condição, busque para auxiliar. Tem muita gente passando fome, não é de hoje. Auxilie essas pessoas, forneça aquilo que estiver ao seu alcance. A gente pode reduzir a tensão decorrente desse momento. E se você é do grupo que já está em extrema vulnerabilidade, busque ajuda. Se exponha. Porque a gente vai falar disso um pouco mais à frente, a tendência é de que isso traga consequências muito graves para o psicológico das pessoas como um todo. Então se abra. Se você tem possibilidades de ajudar, ajude. Se você está precisando de ajuda, exponha a sua necessidade, que provavelmente haverá alguém que possa assisti-lo nesse momento de transição. Esse tem sido um tema de muita relevância para esse momento. A gente tem tido que ficar próximo das pessoas com quem a gente convive, né? E sem a possibilidade de dar aquela famosa desculpa de que interagimos pouco porque não temos tempo, porque chegamos muito cansados do trabalho. A maior parte da população não trabalha em atividades que são consideradas essenciais para o governo federal. Por conta disso, eles têm permanecido em casa, né? E sem essa desculpa, ficou muito mais difícil fugir. Então precisamos conhecer as pessoas com quem convivemos. E muitas vezes, de fato, a gente vai perceber que essas relações são impossíveis, que elas nos violam muito mais do que nos validam, que elas são muito mais fonte de desprazer do que de prazer e satisfação e de conhecimento. Então, em alguns casos em que o rompimento for indesejado ou for impossível, por qualquer razão que seja neste momento, aí você tem a alternativa de tentar melhorar essa relação de alguma forma. Porque o primeiro dos passos é conhecer a sua realidade e aceitar aspectos nela que não estejam te agradando. Então aí você tem essa oportunidade. Ao passo que eu costumo sempre dizer que nós somos livres. Existem diversas convenções sociais que dizem que determinados distanciamentos não são desejados, são equivocados, como os distanciamentos familiares. Mas se aquilo, como eu disse, é fonte de violação, é fonte de
de desprazer e não traz prazer, não agrega, não motiva, não valida, não te faz crescer, não há por que manter-se também dentro de determinados vínculos, mesmo que familiares. Algumas pessoas vão perceber que não vale a pena permanecer, mas outras vão descobrir uma coisa muito interessante também. Determinadas relacionamentos, sejam familiares ou não, funcionam muito bem e poderiam durar por 1000 anos desde que a exposição seja pequena. Então, não necessariamente os conflitos que existirão agora nesse momento de grande interação significam que aquela relação está fadada ao fracasso. Simplesmente existem pessoas que necessitam de níveis diferentes de espaço, níveis diferentes de interação. Tem gente que gosta de ficar mais na dela, de interagir um pouquinho, mas esse pouquinho é feito com muito prazer e carinho. Então é hora de ter calma, avaliar a realidade, não se antecipar, mas lembrem-se, não se isolem nesse momento para fugir daquilo que desagrada dentro desses vínculos familiares. Às vezes é algo que pode ser resolvido com uma conversa, às vezes é algo que após a tentativa de resolução você perceberá que de fato não há o que ser feito para melhorá-la, pelo menos por hora, e dentro daquilo que você tem disponível de conhecimentos e de comportamentos. Então caberá a você decidir ou não permanecer ali. Sim, é triste dizer, mas qualquer profissional que tem expertise na área, psicólogo, psiquiatra, e que ainda esteja integrado das práticas baseadas em evidência, vai dizer que os casos de depressão aumentarão. E eu vou dizer para vocês o porquê. Aspectos protetivos contra a depressão deixaram de existir ou foram muito enfraquecidos nesse momento, ao passo que aspectos que nos tornam muito mais vulneráveis ascenderam. Do que eu estou falando? Ter uma agenda com atividades consideradas prazerosas pelo indivíduo ou importantes. E esses são até 2 pilares de ativação comportamental, vocês podem verificar mais à frente, se assim desejarem. Realizar atividades que te tragam um senso de autoeficácia, ou seja, fazer algo que você sente que você é capaz, que você é bom naquilo, e aquilo tem uma relevância de alguma forma para a sua rotina ou para a rotina das demais pessoas. Aspectos protetivos muito importantes. Atividades físicas são muito interessantes também. Então a gente pega fatores protetivos essenciais, obviamente existem outros também, mas vamos nos concentrar naquilo que é mais óbvio. A gente pega esses aspectos essenciais e a gente percebe que durante o isolamento a nossa rotina se desfez completamente. E está muito difícil para a gente ainda se adequar e reconstruir uma rotina que tenha atividades importantes, prazerosas, que tenha coisas de autoeficácia. E os exercícios em casa acabam que não fazem parte da realidade de muitos, né? Porque falta motivação. E isso é até esperado. Então, fatores protetivos jogados abaixo. Fatores que colocam em vulnerabilidade a qualquer pessoa a ingressar em um quadro depressivo. Lembrando que existe uma predisposição genética que é muito importante, tá bem? Que ela vai definir o nível real de vulnerabilidade do indivíduo para desenvolver aquele transtorno. Mas, obviamente, os desencadeadores, aquilo que a pessoa vive, tem um peso muito valioso e, junto com a questão da predisposição, eles irão definir o destino do indivíduo, se ele desenvolverá ou não um quadro psicopatológico. Mas, voltando, aspectos que têm muito peso para o desenvolvimento da depressão. Imprevisibilidade. E é uma imprevisibilidade no sentido assim de existir uma tendência grande a perder coisas que são importantes. Como assim, Diego? A questão do desemprego é muito relacionada à depressão e a gente pode observar isso na questão da crise de Portugal, que é a mais recente que eu me recordo, que teve uma construção teórica, uma construção de estudos significativa sobre o tema. Então, quando a probabilidade de ficar desempregado ou o próprio desemprego chega, o indivíduo ele fica muito angustiado, ele fica desamparado, porque isso tem muitas decorrências. O indivíduo perde o núcleo da rotina muitas vezes. Perde o ambiente onde ele mais tinha interação.
perde o ambiente onde ele tinha reconhecimento por fazer algo importante. Perde a renda e, por conseguinte, perde a autonomia, que é algo que tem muita importância. Então, só esse aspecto econômico já é um fator assim que agrava muito e aumenta muito a possibilidade do desenvolvimento de quadros. E a gente pode jogar um segundo item aqui, que é a má qualidade das relações mais próximas, né? Familiares, vamos colocar dessa forma. Nessa questão, a gente tem percebido que em muitos lares essa convivência forçada tem trazido muito sofrimento e tem trazido muitos conflitos. Então isso tende a mexer de forma considerável na balança também dos novos quadros de depressão, o que é uma pena. Coisas que a gente pode fazer então para reduzirmos esse desequilíbrio momentâneo dessa balança. A gente pode criar uma rotina. A gente pode intencionalmente inserir as atividades, vamos lá, prazerosas, que não sejam consideradas importantes. A gente faz essa divisão porque não necessariamente aquilo que é considerado para a gente prazeroso é considerado importante e aquilo que é considerado importante é considerado prazeroso, tá bem? A gente pode voltar a fazer nossas atividades físicas de alguma forma dentro de casa, sabe? E coisas de autoeficácia, arrume alguma coisinha que esteja ali quebrada em sua casa, em sua rotina, escreva algo, grave uma música, faça um cover, sabe? De alguma forma, busque algo em que você tem competência e que pode ser reconhecido por terceiros ou por você mesmo a partir dos resultados. E do outro lado, a proteção contra esses agravos que estão mais vinculados a aspectos econômicos estão muito mais relacionados ao comportamento dos governantes, né? Mas o que nós podemos fazer então? Nós podemos pressionar os governantes. Em que direção? De que aquilo que já é previsto em Constituição como direito da população seja de fato entregue. Então a gente precisa que aqueles que perderam os empregos, que aqueles que já estavam desempregados em situações precárias, sejam amparados pelo governo. Quando a gente faz com que isso aconteça, a gente diminui a angústia dessas pessoas. Então, o risco desses indivíduos, obviamente, irá ascender, mas irá ascender menos também. Então, são vidas que, de repente, a gente consiga poupar dessa forma. Ótimo. Olha, a primeira coisa é sempre tentar fazer com que o indivíduo busque ajuda profissional. Se ele acessar os serviços de saúde mental, você já estará aumentando bastante as chances de que ele consiga superar esse quadro, tá bem? Inclusive, existem alguns fatores protetivos mais vinculados a uma direção que a gente possa fazer para o outro, né? Que é aumentar as boas relações desse indivíduo, fornecer a ele acesso aos meios de saúde mental e melhorar as relações familiares que ele tem. Então, se você é um membro da família, de alguma forma, seja uma pessoa mais agradável, mais compreensiva. Se você é uma pessoa externa, que não está dentro do mesmo ambiente domiciliar, seja um companheiro online. Ótimo. E se você é qualquer uma dessas pessoas e percebeu o risco, tente mediar uma consulta desse indivíduo com um profissional especialista. Mas sabemos que isso nem sempre é possível. A gente não pode fechar os olhos para a realidade e ficar falando que todo mundo terá que chegar até um profissional. Porque nem todos têm recursos econômicos e a fila do SUS é gigante para esses casos. É insuficiente a assistência de saúde mental no Brasil, como é em diversos países do mundo, que é uma pena. Já que os transtornos mentais aumentam a morbidade de outros quadros, aumentam taxas de mortalidade, nos tornam mais vulneráveis ao desenvolvimento de diversas doenças, nos tornam menos aptos ao trabalho e aí por diante. Mas enfim, essa é uma questão que precisa ser discutida politicamente mais à frente. E prosseguindo, como nem todos terão acesso, o que você pode fazer individualmente para ajudar essas pessoas? Vamos começar pelo que você não deve. Você não deve invalidar o sofrimento do indivíduo. Dizendo, mas você tem isso, tem aquilo, mas você é belo, por que está sofrendo? Nunca faça isso. Pelo contrário, valide aquilo que ele sente. Esteja ali e ouça.
se faça presente, até de forma super concisa. Ao invés de me aprofundar, eu vou dizer de forma direta. Valide. O que é validar? É respeitar a dor do outro. Não ficar tentando pensar se o sofrimento dele faz ou não faz sentido. Porque o sofrimento de todo mundo faz sentido para quem sofre. Nunca competir com o sofrimento. Ficar querendo dizer que você passou por coisas piores e que você que deveria estar sofrendo. Isso é horrível, isso não se faz. É um hábito muito grande que muitas pessoas têm. Nunca, não é uma competição. Quando você faz isso, você tira do outro a vontade de falar. E para o outro, falar é importante. Se você conseguir ser apenas ouvidos e dizer, olha, eu estou aqui para o que você precisar, sem julgar, sem opinar, sem tentar intervir, porque essa afobação para reduzir a ansiedade e a angústia do outro interfere de forma negativa na sua assistência. Então esteja ali, ouça, até onde o indivíduo desejar falar, não pressione. Só de saber que tem alguém ali, que não irá julgá-lo, que não irá competir para ver quem sofre mais, e que essa pessoa irá manter esse vínculo forte, sem ficar tentando criar coisas mirabolantes. E quando a gente faz isso, a gente está tentando reduzir a própria angústia. Por isso que pessoas que não são muito expostas a uma prática clínica tendem a cometer diversos erros. Porque você fica muito angustiado com a dor do outro. Então a gente tenta calar a dor do outro porque ela nos incomoda. E como, obviamente, as pessoas não têm expertise, elas devem fazer o máximo que está ao alcance. Ouça, perceba a sua angústia e não tente calar o outro. Por hora isso vai ser mais do que suficiente para ajudar muita gente no país todo, tá bem? Sim, muitas pessoas que nunca foram ao escola estão indo agora, porém é interessante a gente colocar, primeiro ponto, que a quantidade de pessoas que procurariam tal auxílio seria muito maior na inexistência do isolamento, que é essencial nesse momento, tá bem? Por quê? Porque existem limitações nesse contato sendo feito dessa forma. Os profissionais não estão muito habituados, apesar de que isso já era uma realidade também, mas uma realidade para poucos profissionais ainda. Nem todos se interessaram, nem todos acham que é uma forma interessante de trabalho, e da mesma forma os clientes, os pacientes. Muitos não se interessam, muitos gostam dessa forma conversada, porém não tem um ambiente que lhes assegure a questão do sigilo dentro da casa onde vivem. Então existe essa barreira. Mas esse aumento da busca do profissional não se deve pontualmente pela questão do isolamento e as decorrências econômicas, sociais e de saúde deste momento. Não é esse o ponto central. Qual é o ponto central? O ponto central é que pessoas que estavam contendo uma rotina infeliz, uma rotina angustiante, relacionamentos ruins, que estavam fingindo não sentir coisas desagradáveis que sentiam. Vamos dizer que essas pessoas que já estavam em uma caixa gigante de pólvora tiveram uma faísca agora com o isolamento. Tiveram um pico de angústia, um pico de estresse, um pico de ansiedade que eclodiu. Mas é interessante porque quando essas pessoas chegarem ao tratamento, grande parte delas, não todas, mas grande parte delas vai se perceber dali a pouco falando sobre coisas que nada tem a ver com isolamento. Porque agora houve um movimento de buscar ajuda para pessoas que até então estavam conseguindo segurar a barra. Mas é legal porque daí a gente vê que serão tratamentos, obviamente, voltados àquilo que está acontecendo hoje. Porque mesmo as nossas recordações, elas estão sendo tomadas agora. Os nossos sofrimentos, angústias, estresses, tudo aquilo que foi acumulado está acumulado hoje. Então não é uma terapia do passado, mas é uma terapia de pendências, em grande parte das vezes. Então sim, há um aumento da procura.
pessoal, uma mensagem eu vou colocar de forma bastante simples e breve, porque me estendi bastante em alguns questionamentos, que é a seguinte: cedo ou tarde o isolamento vai acabar. Aí existem as partes que são os mistérios desse período, tá bem? O que depois do isolamento terá restado do mundo, da sua cidade, da sua vida, dos seus relacionamentos, de quem você é? O que você terá melhorado, o que na verdade irá se deteriorar? São coisas das quais não sabemos, mas quando a gente toma consciência de que é uma transição inevitável, esse isolamento é inevitável e é adequado, voltando a dizer, quando a gente percebe que dali a um tempo, que pode ser breve, sairemos desse túnel, a gente pode tentar perceber esse momento de outra forma. E, obviamente, a gente pode agregar coisas relevantes na nossa vida. A gente pode corrigir alguns percursos do destino que estavam nos deixando soltos até outrora. Então, use da melhor forma possível esse momento, para que quando o tempo sobrecarregar novamente a sua vida, e você não terá tempo de observar-se da forma como está tendo hoje e de realizar mudanças importantes, para que quando chegar lá novamente, você tenha feito essas pequenas mudanças, essas pequenas observações, você tenha se conhecido melhor e você tenha tornado a sua vida, como eu já disse antes, menos necessária de fugas. Uma vida que vale a pena ser vivida, que vale a pena ser observada, que vale a pena ser sentida, relações as quais te agradem, te agreguem. Faça com que vale a pena. E quando eu digo isso, eu não estou menosprezando os aspectos todos graves trazidos com esse momento que estamos vivendo. Então busque ajuda quando tiver que buscar e ajude quem você puder ajudar. Tá bem? Então, em resumo, é isso. Foi um prazer estar aqui com vocês. É a primeira vez que eu realizo uma entrevista dessa forma e é interessante porque o isolamento é essencial, é obrigatório e diversas consequências dele não são agradáveis, mas ainda assim a gente deve seguir. Por exemplo, como eu já disse, para mim é muito mais interessante um contato direto, com perguntas, respostas, apontamentos, interrupções, mas a gente pode usar da melhor forma possível o que a gente tem. Então, ao invés de repente estar reclamando, fui convidado para a entrevista, aqui estou e foi um momento interessante, valeu a pena. Então, muito obrigado e até a próxima. Gostou do nosso vídeo? Achou importante? Então ajuda a gente a crescer, deixa a sua curtida nesse vídeo, se inscreve no canal, marca o sino para receber as atualizações e compartilha, tá? Compartilhando nos seus grupos do WhatsApp, do Facebook, do LinkedIn, do Instagram, do Telegram, em todos os lugares onde você quiser e puder. Valeu? Ajuda a gente a crescer e até o próximo vídeo.